nossa profunda gratidão estarmos juntos aqui. A minha maior alegria é a vontade que o obreiro tem em aprender sempre, porque afinal de contas somos discípulos de Jesus. O discípulo é aluno. Então, quando terminamos qualquer curso, não é o fim, mas tem que ser uma continuação. Então, nesses encontros, nós vamos aprendendo uns dos outros. Eu vou apresentar esse trabalho não como aquele que sabe, mas como aquele que vai facilitar, porque também no decorrer de muitas intervenções eu vou aprender muita coisa também. Então quero agradecer o nosso pastor regional, já chegou mesmo, e nós agradecemos bastante e muito obrigado pela sua presença. Deixa eu só dar um abraço ao filho. Obrigado. Valeu. E a outra minha palavra vai para o nosso pastor regional interino, o pastor Marcolino. Um abraço, filho. Isso. Muito obrigado. Obrigado. Que aguentou a nossa região neste período. Deram-me esse espaço e nós vamos dar a nossa contribuição. O tema para a nossa dissertação é a importância de fazer missões. Existe importância? Existe. Segundo os nossos apontamentos, Deus organizou e participou ativamente do seu plano global. Quero pedir sinceras desculpas. Eu fiz o trabalho como velho, mas não sou técnico em informática, de formas que o trabalho que podia ser projetado encontrou dificuldades, porque fala de PowerPoint, eu não sei o que é isso. E então estou preso. Então, minhas sinceras desculpas. Me aceitem como vosso velho, tenho que usar mesmo óculos, senão não vou avançar mesmo. Deus organizou e participou ativamente do seu plano da obra missionária para a salvação do mundo. No Antigo Testamento, Deus prometeu um Salvador divino, proclamou o nascimento de Jesus Cristo, a semente da mulher, o único e suficiente Salvador, que esmagará a cabeça da serpente, que é o diabo. Deus atua como primeiro anunciador da boa nova, em Gênesis 3,15. O profeta Jonas foi comissionado para a missão de salvamento da cidade de Nínive. É uma clara indicação de que Deus prioriza missões como plano do seu amor para salvar o mundo que Ele próprio ama. No Novo Testamento, Deus realiza a promessa do Antigo Testamento com a vinda do Salvador ao mundo, Jesus Cristo, a expressão exata do amor de Deus. Jesus comissiona os seus discípulos para participarem ativamente da grande comissão com o famoso ID cristão para o mundo
referido pelos evangelhos da Bíblia. Ide, portanto, por todo o mundo. O Antigo Testamento apresenta Deus como primeiro anunciador da Boa Nova sobre a promessa do Salvador. Sendo Deus o primeiro evangelista da história sagrada, toda a sua palavra é amorosamente evangelizadora, disse assim o senhor Andrade. E por causa da complexidade do trabalho de evangelização, Jesus garantiu a sua presença pessoal. Atos 2, 21. Capacitação do Espírito Santo na obra missionária. Segundo o pastor Antônio Gilberto, Jesus derramou o poder do Espírito Santo sobre os seus servos no dia de Pentecostes. Cuidem do velho desta maneira. Eu gosto assim. Obrigado. Afinal, temos material que pode nos ajudar. Encoste isso um pouco mais para cá. Valeu. Pode levantar mais um pouco? Dá para levantar isso? Isso. Muito bem. Na definição, o dicionário online de língua portuguesa ajuda-nos com as seguintes definições para a riqueza da nossa reflexão. Missões é o ato de enviar ou de ser enviado. É o cargo de incumbência, desempenho de funções. E quanto à sua origem semântica, missões é uma palavra latina, missionis, cujo significado é enviar uma pessoa para exercer alguma função no mundo, a cumprir uma missão em particular ou em comunidade. A missão ocorre em nível comunitário, e também Jesus enviou os seus discípulos 2-2, conforme Marcos 6, 7. O outro termo a palavra evangelho, que em grego significa boas novas. Isto quer dizer, só Jesus Cristo oferece novidades de vida. Coríntios 5:15. É a verdade que liberta do pecado. João 8:32-36. E por fim, dá a vida eterna. João 3:16. Pois o desejo de Deus que a humanidade receba a salvação de Cristo Jesus mediante a obra missionária. A evangelização, no entanto, é o plano de fundo de missões, baseado na atividade de levar o evangelho e a mensagem de salvação para todos os povos. Missionário é a pessoa enviada para proclamar a fé cristã.
oferecer serviços humanitários em regiões específicas, aprender a cultura do local para adaptar a mensagem do Senhor. Locais missionários. Pode ser o local onde o missionário se estabelece para fazer o trabalho da disseminação a disseminação cristã. Escolhidos para uma missão. Escolhidos para uma missão. Jesus ama a sua igreja e confiou-lhe a missão mais nobre de evangelizar o mundo através da obra missionária. Essa é a missão de comunicar às pessoas do mundo inteiro que só Jesus é o Salvador de todos. A importância de missões como plano de Deus consiste em criar um grande impacto religioso, social e humanitário para o bem necessário da humanidade. Os escolhidos de Deus para a obra missionária devem ter a plena consciência de verdadeiros desafiadores, porque a missão é desafiadora, complexa e para todos. Temos aqui uma seleção de versículos que ajudam-nos a entender a escolha que nós recebemos de Jesus enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, para o trabalho missionário. Em João 15:16, Jesus fala que foi Ele que nos escolheu para a obra ou para a missão já planificada por Ele. E Ele faz questão de negar: não fostes vós, mas eu vos escolhi. Na consciência missionária, é bom que a gente tenha isto. Deus me escolheu para fazer este trabalho, e isto é muito bom. O capítulo 17, 18 a 20 de João também mostra que Jesus envia os seus discípulos, envia os obreiros, mas, no entanto, é necessário que vão, questão de mobilidade, ir, vades, ide, como uma ordem, vão, mas que deem frutos. A obra missionária exige do missionário frutos, porque quem está contigo é o próprio Senhor. Em João 20, 21, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Eu gosto muito deste versículo. O paralelismo que Jesus estabelece. Assim como o Pai me enviou, é da mesma forma como eu vos envio. Com poder, com autoridade, com ferramentas, Ele nos envia.
E nós temos que ter esta certeza de que somos enviados, mas nunca abandonados. Podemos encontrar muitas dificuldades lá onde formos, onde estamos, mas o Senhor está conosco. Mas no capítulo 1, versículo 8, que o nosso pregador fez referência, nós somos indicados como testemunhas de quem? De Jesus. Testemunha de Jesus. Com uma missão de ir por todo o mundo. Eu gosto muito quando o meu pai usa este... Conhecem o meu pai? Conhecem? É, o pastor Davi é meu pai. É meu pai. Ele diz assim, quer dizer, olhem... Deixa eu ler o texto. O texto diz... Oi? É o pastor Davi. É meu pai. É meu pai. Isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Olhando para uma leitura superficial, parece criar etapas, um processo. Começar em Jerusalém, e depois Judeia, e depois Samaria, só depois para os confins da terra. Mas o meu pai tem me corrigido. Bom pensador. Ele disse, não. A forma como está, Jesus pede uma simultaneidade. Tudo ao mesmo tempo. Não temos que começar ali para terminar ali. Não. Vamos fazendo a obra do Senhor enquanto temos tempo. Aleluia. Amém. Muito bem. Agora, em Atos 9:15, temos a experiência de Ananias. Eu vou fazer a leitura desse texto também. Disse-lhe, pois, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o evangelho, o meu nome, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Está a falar de quem? Apóstolo Paulo. Muito obrigado. Estou mesmo no meio de pastores. Está a falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi desestabilizador da igreja. Quando ele recebe o chamado de Deus sozinho, e ninguém queria acreditar que o que ele falava é verdade. E é isso que acontece com todos nós. Por favor, não espere que todos confirmem o teu vocacionado. Não. Há sempre alguém que vai duvidar. Deixa duvidar. Mas você apenas deve fazer a obra do Senhor. Então, aqui, Ananias recebe a missão do Senhor para ir ao encontro de Paulo. Quando Ananias ouviu de Paulo, esse Paulo, Senhor, esse Paulo não dá. Ele disse que vai, ordem, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Impressionante. Ananias não sabia disto. Provavelmente, e outros discípulos não sabiam disto. Mas no coração de Deus é isso que há. Irmãos, meus colegas, filhos, só Deus sabe quem você é para Ele. Só Deus sabe quem eu sou para Ele. Não deve combater seu colega, é proibido. Você deve apenas fazer o trabalho do Senhor, somente.
porque do resto é com ele. O Senhor é que sabe. E no versículo 13, aliás, no capítulo 13 de Atos, temos a história de que o Espírito Santo orienta a igreja de Antioquia para separar Paulo e Barnabé para poderem ir fazer uma missão. Quer dizer, em tudo isso nós vemos a intervenção de Deus para nós, os escolhidos de Deus. Todo aquele que está presente, ele foi escolhido pelo Senhor. Então, eu fiz um esquema que infelizmente não vai passar mais. Eu agradecia que pudessem depois fazer a cópia e podermos talvez dar para quem quiser a cópia desse trabalho. Eu coloquei aqui um esquema, um quadro onde está a igreja e por cima coloquei um triângulo, Jesus como cabeça da igreja. Agora, há uma seta indicando o mundo para dizer que ide por todo o mundo. Eu pensei o seguinte, eu não sei se os irmãos já deram conta. Olhando para a igreja, o programa de missões pode ser considerado como o programa ofensivo da igreja, que ataca Satanás onde ele está povoado. Então é constituído por homens fortes, mulheres fortes, destemidos, aqueles fiéis que não têm medo, mesmo quando se trata, é feiticeiro, é isso, é sonhou, é que, para com isso. Para com isso. Tenha certeza de que o nosso Deus que te escolheu, ele é mais do que tudo aquilo que está em sua volta. Amém? Amém. Isso. Logo, eu tenho olhado para esse texto como exemplo de uma flecha. Eu sou dono, estou aqui, mas eu vou lançar uma flecha. A flecha que eu vou lançar é lá onde está a minha esperança para atingir o objetivo. No entanto, pode bater numa pedra, pode bater numa árvore, pode bater em quê? Pode. Mas ele vai cumprir o seu papel. Mesmo batendo numa árvore, vai encontrar a marca. A minha flecha bateu aqui. É por isso que... Tá. Quer dizer, nós somos as flechas do Senhor. Para irmos ao mundo, falarmos de Jesus. Ou, se considerarmos como munição, então, como uma arma. Mas eu aqui olho para o reverendo Filemon Buza, que já foi Furiel. Creio que ao falar de ofensiva, então creio que ele já está a entender o que é isso. Aquele grupo de ataque são os missionários. E os missionários não devem ser abandonados. Porque aquele que nós enviamos precisa de um apoio, uma retaguarda forte. Jesus está pronto e já faz isso. Não precisa de intervenção de ninguém. Ele já faz isso. Mas a igreja, foi a igreja que recebeu a responsabilidade de separar Paulo e Barnabé para o trabalho que estava à frente deles. Então, qual é a importância de fazer missões? A primeira é a participação ativa do plano missionário de Deus. Quer dizer que fazer missões significa participar de uma forma ativa ao plano missionário de quem? De Deus. Quer dizer, o plano não é teu, o plano é do Senhor.
Quando Deus nos manda em algum lugar, Ele já está colocando no seu coração aquilo que você deve fazer. E deve fazê-lo bem feito. Agora, olhemos para a história em Gênesis 12, 1-4. Foi a história da chamada de Abraão. Abraão foi chamado. E Deus fala com naturalidade, como dono. Sai da tua terra, da tua parentela e da tua família. Sai. Agora, para onde? Para um lugar que eu te mostrarei. Significa, não sabe, vai só. É aquela história da flecha. A flecha é só lançar. Pum! Ele não sabe para onde vai, mas ele tem que ir. Filhos, por favor, quando a nossa igreja está bem, quando faz aquelas movimentações, são os tais lançamentos de flechas que o Senhor faz, usando a sua igreja para o trabalho. Não negue. Negando, você não está a participar ativamente do trabalho missionário. Veja que eu não somente estou a falar do missionário específico como tal, os que nós temos. Eu estou a falar do obreiro de Deus, que pode ser que hoje não é missionário, mas amanhã pode ser missionário. Então, preste atenção a esta linguagem. E esta linguagem é para ti mesmo. E o texto ainda diz que Abraão deixou a família e foi até Arã. E depois aí algumas promessas. Abençoarei os que te abençoam. Que bonito. Essa é a promessa para o obreiro de Deus. E só como obreiro de Deus isto é possível. Abençoarei os que te abençoarem. Agora, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, presta atenção. Você já tem a bênção de Deus prometida como obreiro. Agora, se eu como obreiro fizer mal, amaldiçoar, fizer mal ao meu colega, eu vou ser abençoado? É ler bem a Bíblia como ela é. Tudo está ali. Tudo que você fizer contra o seu colega, você atingiu o coração do seu Deus. Não faça. Ao teu colega, só faça o bem e o melhor. Tá certo? Muito bem. Então, vamos. Para participar, isto significa chegar ao destino planejado por Deus. Deus quer que você chegue ao destino à semelhança de Abraão e também Jesus. Porém, infelizmente, Jonas recebeu o chamado, mas ele não chegou. Ele desviou-se da rota. Em vez de ir para Nínive, onde ele foi mandado, ele entrou no barco, indo para outro lugar. É complicado. E muitas vezes nós não entendemos isso. Aquilo de negar uma colocação, muitas vezes, é ali onde Deus te mandou, é ali. E você acha que não é ali. Ora, veja, quando você for ali onde o Senhor quer que você vá, tudo já está lá preparado. Eu vou dar minhas experiências quando fui a Mbanza-Kongo. É assumir o compromisso missionário, sendo servo corajoso, determinado, humilde, pronto a desafiar tudo e todos. Esse é o missionário. É um grande privilégio quando você participa. Entenda que você é privilegiado. Você tem isso como privilégio.
plano que Deus traçou e Ele convida você para participar. É privilégio ou não? Grande privilégio. Não deve ser menosprezado. Ainda que as coisas não vão bem, mas, por favor, entenda que isto é um privilégio. Então, no versículo 28 de Mateus, 19 a 20, Jesus é aquele que disse: ide por todo o mundo, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu aqui coloquei a tridimensionalidade das missões. Começar fiel. Persistir fiel. E terminar também fiel. Aí você é vencedor. E nós temos que ter essa certeza de que estamos a fazer um trabalho que vai nos levar à vitória. Mas olhemos também para a trajetória de Jesus. Olhando, Reverendo André Conga da Costa, um dos melhores professores que eu tive na minha formação. Ele, numa aula, dizia assim: vocês conhecem aquela letra, o W? Sim, conhecemos. Mas conhecem o significado do W? E ele vai à frente. Mas aí, um dos melhores professores que eu tive, ele dizia assim: aquela linha que desce, Jesus veio ao mundo. Aquela linha que sobe, Jesus voltou para o céu. Mas a outra linha que desce, Jesus virá. Jesus virá. Lembra-se? E daí sobe, sim, obrigado. Sim, depois levar a sua igreja. Exatamente, é isso aí. Olha, quando ele passava isto, com esse tipo de simbologia, ajudava-nos muito a entender as suas lições. E por isso, apesar dos pesares, ele marcou muito. Marcou muito. Um outro aspecto muito importante que caracteriza a importância de fazer missões é a participação ativa no plano da paixão divina em alcançar vidas para Jesus. Temos que ter isto. Só nós somos os pescadores de homens. Só nós. Os outros pescam peixe. Nós pescamos homens. Homens e mulheres, no caso. Agora, se nós, na verdade, temos isto aí, Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para podermos exercer esta nossa missão. Ainda em Jonas, eu vou ler este texto para termos a ideia do que está no coração de Deus quando Ele nos chama, quando Ele coloca o pastorado em cima dos nossos ombros, quando coloca a educação cristã em cima dos teus ombros. Jonas 4, 10 e 11 diz assim: disse o Senhor: tiveste compaixão da bogueira,
no qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então, esta é a pergunta divina subjacente para a participação ativa do plano missionário de Deus. Essa é a pergunta que Deus faz ao missionário que vai proclamar ao mundo o evangelho da redenção. Saber que te ama como aqueles que estão no mundo de trevas. Quais são os aspectos que concorrem para a participação ativa do missionário no plano de Deus? Mamãe, me dê sua água para eu beber. Obrigado, minha filha. Deixa eu recarregar as energias. Coca-Cola. Nessa participação, nós como obreiros provamos a nossa participação no plano do amor incondicional de Deus pelas almas, seguindo o exemplo de Cristo que veio ao mundo. Não temos outra coisa. Entender que o amor de Deus é incondicional. Não tem condição. Ninguém deve condicionar o amor de Deus. Ele nos ama e ponto final. Amar como Deus ama todos os homens e sentir como Deus sente pena da perdição de todos os homens no mundo. Nós temos que ter este coração que ama como Deus ama. Aí você vai ser bom missionário. Sentir a miséria daquele que está no mundo. Imagina, se nós encontrarmos um bêbado, muitas vezes, esse aqui vai para o inferno. Isso não é a visão do pastor. Não deve fazer. Coitado, esse homem precisa do evangelho para sair dali onde ele está. Aí está bem. Então, tudo o que Deus coloca à nossa frente é motivo de reflexão sobre o nosso ministério e o que nós devemos fazer. Yoel Kuvuna, um grande obreiro no Congo Democrático, ele dizia assim: o pastor deve amar a Deus, deve amar os homens e deve amar o trabalho da evangelização. Amém? Amém. Esses três elementos fundamentam o nosso ministério. Amar a Deus, sim. Amar todos os homens, sim. Mas também amar o trabalho que Deus colocou na tua mão. Você é pastor, você é evangelista, você é diácono, você é educador cristão, educadora cristã. Você tem que amar. Yoel Kuvuna, Deus lhe deu esta visão que eu estou a compartilhar com os meus irmãos. Agora, em Timóteo 4:2, Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra, inste a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. O pastor não tem tempo
nem ele é livre de protocolos. Ele atende como Deus atende. Mesmo se for à noite. Pastor, ore por mim. Eu estou assim. Acorde. Faça a oração. Porque alguém pediu. Se ele telefonou para ti, é porque Deus lhe falou para ligar para o meu servo. E você vai negar? A terceira importância é a participação ativa em obediência ao plano de Deus. Em Marcos 16, 15, 16, Jesus é aquele que manda os discípulos para irem para o mundo inteiro pregar o evangelho a toda a criatura. Mas veja, diz assim, quem crê e for... Não, quem crê e for batizado será salvo. Então, aqui entende-se que o pregador, aliás, o missionário, a sua missão é pregar apenas. O Senhor é que convence, o Espírito Santo é que convence o pecador. A igreja, a sua missão, e Jesus salva este pecador convencido. E a igreja batiza esta pessoa que recebeu a mensagem, creu na mensagem e assim ele foi salvo por Jesus. Então é aquilo que nós dizemos, que o batismo não salva, mas o batismo é o sinal de pessoas salvas. A igreja só batiza quem já foi salvo. Embora hoje, algumas vezes, alguém quer casar, mas não pode casar na igreja se não for batizado. Eu não sei que esse tipo de evangelização. Então, uma pessoa vai aceitar ser batizado porque vai casar. Vamos refletir um pouco. Que tipo de evangelização é esta? E isso já entrou na moda como algo normal. O pregador, o servo de Deus, é pensador. Ele pensa o que faz e o que não deve fazer. Então, eu vou saltar para minhas experiências missionárias. Eu fui missionário em Banza, Congo. O meu pai era o meu secretário-geral. Então, quando eu vou para Banza, Congo, na verdade, o que acontecia? Eu e a minha esposa, nós pensávamos assim, como é possível concentração de obreiros em Luanda, em Cabinda, Soio, nesses grandes lugares, e lá fora temos falta. Principalmente nós que fomos formados. Será que fomos formados para estar nas grandes cidades? Acumulados. Então, eu e ela começamos a discutir. Então, vamos para o Soio e a nossa nomeação sai para Mbanza Congo. Nós dissemos, nós vamos. Então, agora vejam, nós vamos para Mbanza Congo. Onde é que nós chegamos? Graças a Deus levamos dinheiro, o pai nos deu dinheiro, entre aspas, a igreja, não é? Mas como é meu pai, vou falar do meu pai. O meu pai me deu dinheiro, fomos para Mbanza Congo. Imaginem, nós estávamos no Álvaro Buta, que distava 5 quilômetros ou 6 quilômetros da igreja no bairro Uís. Esse Álvaro Buta era o bairro da elite.
que a maioria dos funcionários públicos viviam, e principalmente em tempos de guerra, tinha a proteção do governo. Quando chegamos lá, exatamente, e a igreja predominante é Ieba, e depois a igreja católica. Quando chegamos lá, nenhuma cadeira, nenhum colchão, nenhuma mesa. A minha esposa fez alguma coisa de comer e ela começou a pensar: este homem, onde vou colocar a comida dele? Ele está habituado nas mesas bonitas, nossas casas, e agora? Ela, depois de cozinhar, quer dizer, eu vou passar essa experiência como um bem, uma educação para todas as esposas de pastores. Ela não pode falar isso, mas eu posso. Ela pega um pano, pega um pano, uma toalha, aliás, até um lençol, estendeu, disse: papá, vem, é aqui mesmo onde vamos estar, é aqui mesmo onde vamos estar. A voz de uma mulher, ela me convida, quem vai resistir? Eu fui, mas visão missionária dela, para não desanimar o obreiro de Deus. Vamos estar, é aqui mesmo. Nós fomos, comemos. Agora, depois de comermos, chega a hora de dormir. Eu agora fiquei a pensar: filha alheia, eu é que devo acomodar a filha alheia? Onde é que eu vou colocar a filha alheia? E eu não tinha resposta, meus irmãos. Não tinha resposta. Veja que, como não tínhamos nada mesmo, creio que até o meu pai também, só agora é que está ouvindo isso. Ela faz o seguinte: como havíamos comprado um fogão, aquela caixa de papelão, ela estendeu e colocou o pano, disse: papá, eu é que estava preocupado por ela, mas é ela que me convida. Papá, vem, hoje vamos dormir aqui, os filhos vão dormir ali e a noite vai passar mesmo. A noite vai passar. Meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu estava com medo. Se ela reagisse mal, naturalmente ia causar problemas, porque eu não podia resistir. Então, resolvemos esse problema. Agora, a outra questão que vai acontecer. Nós fomos apresentados pelo falecido doutor Pedro Manuel. Ele, quando nos apresenta, aliás, ao chegar no culto, quantas pessoas? 6 pessoas. Ele e a esposa dele, não, 6 não. Talvez 12 pessoas, 12. Eu e a minha esposa, ele e a esposa dele, mais 3 casais. O doutor Pedro Manuel, quando disse: eu vou apresentar o pastor Siminha aqui? Não. Eu vou levar o pastor Siminha de volta. Este casal não pode ficar aqui. Eu não quero assumir esta responsabilidade. Eles vão comigo. A igreja não tinha como falar, como fazer, olhando pelo número de pessoas. A esposa olha para mim e diz assim: nós vamos ficar, nós não vamos. Nós vamos ficar aqui, viemos aqui, a igreja nos mandou aqui, vamos ficar aqui, vamos trabalhar aqui. Meu Deus. Aí eu disse: bom, pronto. Disse: doutor Pedro Manuel, nós não vamos ficar. Quando 2 a 2 o relacionamento funciona, as coisas tornam-se fáceis. Mesmo com dificuldades, vocês vão ultrapassando essas dificuldades pouco a pouco. Agora, fomos ao culto de manhã. 2 casais, eu e ela, só. Saímos.
No dia seguinte, nós e mais um casal. Nos dias seguintes, eu e ela. Na oração eu disse: Senhor, eu não vim para pregar a minha esposa. Ou o Senhor dê os membros aos quais eu devo pregar, ou nós vamos voltar. Agora aí nós vamos voltar. Um desafio. Mas é aquilo aí, muitas vezes, nós como filhos e servos de Deus, temos o privilégio de falar com Deus. Imagine o que aconteceu. Quando nós saímos do culto, senhoras que não eram nada da nossa igreja, vizinhos do templo, viram nós os dois a sair. E eu a saudar a minha esposa, a forma tradicional da IEA. Isso chocou o coração daquelas senhoras. Nós fomos. E elas então ficaram, em que como? Que sabe que é um bote coquiado. Em anto beijo de coeto. Yau qual caqueole. Imbanze Congo. Não. Então, foi conversar com a outra. Olha, não está bom o que está acontecendo aqui. Está a vir uma maldição para nós, né? Pronto. No dia seguinte, as duas apareceram. E quando elas aparecem, agora começam a chamar outras. Começam a aparecer 1, 2, 3, 4, até que nós edificamos nossa Banzacom. Depois, o que é que nós pensamos? Talvez por causa de estarmos fora. Ela disse-me assim: papá, eu acho que o trabalho não está a ir à frente, porque os membros estão num lado e nós estamos no outro lado. Nós temos que sair lá, temos que sair aqui, deste bairro. Temos que ir lá onde está a igreja. Meus irmãos, mas que lugar? Qual carro chegar lá? Aquilo era, quer dizer, levar o carro, forçar o carro para chegar lá. E nós fomos. Qual casa? Janelinhas assim. A porta, assim, nessa minha dimensão. Quantas vezes batia careca ao sair? Meu Deus. Quando chega, há momentos ela me alertava, mas há momentos ela bateu. São estas flechas. Nós somos lançados e batemos em qualquer lugar. Mas a única coisa que Deus quer, temos que atingir o objetivo. Nós, agora, veio uma tempestade. Imaginem o que vai acontecer. O templo foi. O templo de chapas foi. Que nós encontramos. Eles começam a dizer: pastora aí, é de chapas de neto, é de chapas. Serviço missionário, nós precisamos de ter esses momentos para ouvirmos o que os missionários enfrentam. Meus irmãos, sinceramente, eu já estava cansado, já não era o mesmo Simia, mas a minha jovem, ela ainda tinha força. Ela saiu de casa. Vai em cada casa. Mamãe, como é que você está? Vamos orar. Como é que está? Vamos orar. Vamos orar. E isso ficou na história. Nunca vimos isso. Uma mulher deixar a sua casa para vir orar por nós em plena noite. Isso foi à noite, provavelmente pela madrugada. Eu, no dia seguinte, sou secretário-geral. O templo foi levado pela tempestade. O quê? Foi levado. Qual templo? O templo de Chapas que nós temos aqui foi levado. E qual é a ideia do pastor? Preciso de ajuda. É bem feito. Deus não quer mais aquele... Quem era o secretário-geral? É o meu pai mesmo. É bem feito. Ele falou isso. Deus já não quer mais chapas para ele.
Deus quer uma construção definitiva. Vamos orar. Oramos e pronto. Mas eu entendi. Atenção. Se não tivesse ideia missionária, vontade missionária, eu iria contra o meu secretário-geral. Naturalmente, ele estava inspirado por Deus para passar para mim essa visão, que provavelmente eu não tinha. Talvez o que eu queria, que me mandasse mais chapas para fazer uma outra casa. Não, o secretário-geral disse, vamos construir. Bem feito. Não falei isso para a igreja, não falei. Não, para a igreja não falei. Papá, não falei. Então, agora, vamos começar. Agora, quando chegou o momento de começarmos, eu falei para a igreja tinha dúvidas. Que trabalho é esse que vamos começar? Com aquele número de pessoas. Como era possível? Então, vamos fazer o carregamento de pedras. Talvez distância de 6 ou 8 quilômetros. E depois numa baixeira. Então, um velho Moreira, eu encontrei uma pedra. Eu disse, avó, vem só, papá, vem colocar-me essa pedra na cabeça. Ele olha para mim assim. E olha para os outros. Papá, por favor, me ajude. Eu tento, não estava a conseguir. Bom, ele disse, eu vou colocar essa pedra na sua cabeça, pastor? Sim. Me ajude só, por favor. Eu não estou conseguindo. Não. E ele falava em Lingala. Em Lingala, eu vou colocar a pedra na sua cabeça. Em Lingala, como é? Na kocha libanga na mutu na yo, pastor. Eu disse, papá, tanto vós como eu queremos ser abençoados. Eu tenho que fazer esse trabalho, eu quero ser abençoado por Deus. Então, não estou a fazer isso como uma brincadeira. Não, Senhor. Você vai me ajudar, eu tenho que levar essa pedra, e essa pedra mesmo eu vou levar. Os outros, o pastor quer levar. Pronto, levei. Quando coloquei na cabeça, e hoje você vai em Banza com nunca nos esquecemos de ver o pastor Simia a carregar pedras na cabeça. Trabalho missionário. Graças a Deus, construímos. Mas, para nossa tristeza, já no tempo do pastor Buza, aparece um grupo de oposição que estavam a torcer para que não conseguíssemos fazer o levantamento daquele trabalho. Não, vou voltar ainda um pouco para trás. Quando começamos o trabalho, fizemos a divulgação, então a gente faz convites. E de Luanda, cerca de 3, 4 coros preparados. Não, 2 coros de Luanda, 2 coros do Sonho. Eu fui marcar uma audiência ao senhor administrador. Senhor administrador, eu vim abrir o trabalho da IEA aqui. E já está a avançar. Há alguma coisa que eu não posso e preciso de sua ajuda. Vamos fazer um culto de levantamento de fundos. Convidei coros de Luanda e outros do Sonho. Mas os autocarros não podem chegar aqui. Mas se o senhor quiser, o que eu quero, estou a pedir, os autocarros têm que chegar até em minha casa. Me ajude, senhor administrador. Sim, pastor. Tá bom. Vamos colocar na mão de Deus. Eu fui embora. E aí, onde ele ficou, foi ter com o senhor governador. Senhor governador. E eu até disse uma coisa. Eu não quero mal entendido. Os homens que virão de Luanda
os que virão do sonho levarem a fama de Mbanza Congo. Claro, quem vai sujar é o governo. Eu não quero isso. E nós, como igreja, não mentimos. Vimos uma coisa e falamos outra coisa. Não, eles vão falar aquilo que eles viram. Então, tchau, eu fui. Isso foi segunda-feira. Terça, quarta. Quinta-feira. Pastor Simia, você está em casa? Não, não estou em casa. Venha já correr em casa. Os tratores já começaram a raspar a Rua da Ieia. Não é bonito isso? Rua da Ieia. Então está bom. Uau, 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 uau. Até o fim da tarde, o meu carro chegou, os outros carros, Ieia, e aquilo ali ficou como ponto de referência. Ieia. Aquela ali, paragem da Ieia, ficou como ponto de referência. A outra bênção que eu quero contar, quando começamos a trabalhar, eu não era da função pública. A minha idade já não ajudava. Mas quando eu me apresento ao diretor provincial, ele diz-me assim, pastor, aí... Oi? Da educação. Obrigado. Pastor, prepara-se para o concurso público. Mas a minha idade? Não. O Estado já já deu uma tolerância e vocês podem concorrer, porque há falta de quadros. Então, está bom. Então, quer dizer, eu fui participar naquele momento, sim, como participar, porque eu já estava garantido. Isto é para dizer que quando você for onde Deus mandar, tudo já está preparado por Ele. Amém? Amém. Pronto, pelo menos até aqui. Deixa eu consultar a minha companheira. Alguma coisa ficou para dizermos? Tá bom? Pelo menos aqui. Pastor, alguma coisa? Não, antes da oposição, a oposição vai visitar. Não foi uma delegação lá, estava cobertura do telhado, o pastor foi buscar chapa, nós ouvimos a história. A delegação. A Mateus Apariastou. Sim. Graças a Deus por isso. Aliás, os coros que foram fizeram muita coisa, mas obrigado. A nossa mente muitas vezes. Então, levantou-se um grupo de oposição entre os nossos filhos lá. Havia um rapaz que era da polícia e que era membro da IEA em Nunzeto e que posto lá queria nos enfrentar. E então fazia de tudo, passando informações. Então começamos a ver a igreja pesada. Você fala isso? Fala isso. Eu disse, mamãe, não se preocupe. O nosso Senhor vai tomar conta disto. Vejam, eu saio com a minha esposa, viemos aqui em Luanda e compramos um RAV4 verde. Quando voltamos, o circuito, o pastor foi receber no secretariado-geral o dinheiro e comprou o seu carro. Deixa só. Eles foram falando. Então, até que chegam ao irmão Duco, Daniel Duco, que era o diretor da faculdade, em Mbanza Congo. Mano, você está vendo o que está acontecendo? Então, o pastor Simeão, não é que ele foi comprar um carro novo. Aquele era dinheiro da igreja. Ele foi, levantou o dinheiro e comprou seu carro.
O rapaz só ficou assim a ouvir, porque ele já sabia a história do nosso crédito bancário. E pronto. E ele depois pergunta assim: a igreja tem dinheiro para comprar carro? Não houve resposta. Papa, fala-me só, quanto é que você dá de dízimo e das ofertas na igreja? Não houve resposta. Digo, então, vocês vão inventar isso por quê? O que eu sei, se vocês hoje forem no banco, vão encontrar esses homens estão em dívida com o banco, estão a pagar crédito. Onde é que estão a buscar isto? É por isso que as pessoas morrem à toa. Ele veio ter comigo, pastor, cuidado com o seu povo. Olha, olha, olha. E a partir daí as coisas começaram. E telefonam para o secretariado-geral, isso aqui, isso aqui. De repente, uma comissão aparece lá, foi o pastor Barros, como secretário-geral adjunto. Diz que, com o pastor Bula. Diz que, nós viemos aqui e queremos conversar com a igreja. Bom, tudo bem, conversem com a igreja. Não, a igreja é isso. Começaram a fazer algumas acusações. O pastor Barros depois disse-lhes assim: irmãos, eu não sei por que vocês reclamam. Este trabalho que vocês têm aqui não é trabalho qualquer. Veja, vocês sabem disso. Aliás, vocês é que estão a testemunhar. Eles é que compraram o terreno para a casa pastoral. Eles é que pagaram dinheiro para o material de construção. Tudo isso. Porque muitas vezes ela dava o salário dela e outra vez eu dava o meu salário. Ou vocês devem ser gratos a esse casal. Bom, tudo bem. Nessas condições, pastor, aguente só até a assembleia. Mas eu já não queria. Mas obediência. O mais velho falou, apesar de ser o filho, vamos aguentar. Aguentamos até a assembleia. Na obra do Senhor, encontraremos sempre oposições. Fortes, médios ou pequenos. Mas você fica forte. Agora, amém. Amém. Pronto. Obrigado, filho. Muito obrigado por esta colocação. Qual é a diferença? Missões envolve a evangelização. Missões envolve a evangelização. Não tem outra resposta, não tem outro comentário sobre missões sem falar da evangelização. Então, falar da evangelização é falar de missões. Falar de Jesus, falar da sua obra redentora, tudo isso. Testemunhar de Jesus. Agora, está no coração de Deus por quê? Porque Deus ama o mundo. A grande tarefa prioritária da igreja é a evangelização. Claro, nesse caso, estamos falando das missões. Evangelização, ação de evangelizar. Então, é aquele texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Como Deus ama, e então significa que o amor de Deus é exatamente direcionado para os homens. Então, a evangelização, no caso, é a obra prioritária. Então, muitas vezes, nós pensamos assim, fazermos
um templo, fazermos o quê? Muitas vezes deixamos aquilo que é prioritário e nós nos lançamos mais aquilo que pode ser considerado secundário. Muitas vezes as nossas finanças não priorizam a evangelização como tal. Então, esta é a ideia. Ele também coloca. Exato. Quanto à primeira questão. Primeira questão, você pode se amar de forma separada. A Deus, homem, trabalho. Bom, é muito possível e é bem possível para nós, os homens. E é isso que nós fazemos. Podemos amar os homens, aquele ali é meu tio, aquele ali é meu que, essa é a igreja que me dá isso e aquilo ali. É um tipo. Mas para Deus não tem qualquer relacionamento. O relacionamento com Deus não existe. Então, essas são questões que devem nos chamar a muita atenção. É muito possível isto acontecer, porque Satanás trabalha muito neste sentido. Há um ditado, há uma premissa política: dividir para reinar. Então, Satanás muitas vezes cria esse tipo de jogada no coração do obreiro, e acaba se distanciando até de Deus. Então, é muito possível. Veio e aquele homem falou isto para nos chamar a atenção, que isto aconteceu, está a acontecer e pode acontecer, e acontece sempre. Então, temos que ter muita atenção. E também, a segunda? Questão de tolerar situações em que o membro... Já. Vejam só. Segundo o que nós ouvimos, só pode ser batizado aquele que crê em Jesus e foi salvo por Jesus. Fora disso, não temos como. Então, a igreja deve ser madura em entender. Até pode-se dar o caso de dizer que vamos trabalhar com o irmão até ao ponto de ele entender que não é pelo casamento que se batiza, é pela sua própria salvação. Ele tem que ser ajudado por isso. Está vendo? Então, é necessário a igreja ter coragem de fazer esse tipo de colocações para ajudar os membros a entender o que deve fazer. Embora neste preciso momento os nossos estatutos tenham problemas. Hoje já estamos a aceitar casamento de membros da Igreja Católica com membros da IEA. É verdade ou mentira? Estamos a fazer isso. E nós perguntamos, quem nos garante a salvação daquele irmão? Ao lançarmos a nossa irmã nas mãos deste ou o nosso irmão nas mãos dela. Então, mas, como é princípio estatutário, não temos como. Mas são coisas que nós devemos refletir para pensar se estamos no caminho certo ou não. A igreja deve amadurecer. Que o trabalho que deve se fazer. Mas acontece que quer pastores, quer evangelistas, todos propagam a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Como é que vai se falar em amar a Deus, ao homem, ao trabalho, quando os próprios homens que fazem o trabalho não se amam? Exato. Deus trabalha com os homens. E aos homens vem esta palavra. Vejam em João 15,
14, provavelmente 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Sereis meus amigos. Em outras palavras, Deus ou Jesus apenas quer que nos amemos. E esta é a sua palavra. Amai-vos uns aos outros. Quem ama não tem como fazer mal ao outro. Não amar o outro. Não tem como. Agora, lembremos-nos aquilo que eu falei antes. A Abraão foi dito como escolhido. Eu te escolhi, vá para o trabalho que eu te dei. Mas eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O pastor, o diácono, o evangelista, ou qualquer obreiro, educador cristão, não tem razão nenhuma de odiar este ou aquele. Nós somos diferentes. Eu penso da minha maneira. Mesmo se eu tiver erros, quem vai me julgar? Paremos de julgar os outros, colocando-nos no lugar de quem? De Deus. Não é isso assim. Deus, Ele é suficiente para nos corrigir, para nos orientar e para nos fortalecer. A outra questão, e muito importante, naquele mesmo versículo, diz assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Dei um exemplo aqui. Se eu não estiver bem com meu irmão e eu fizer-lhe algum mal, eu tenho que ter a consciência de que não vou ser abençoado, mas vou ser amaldiçoado. Então, temos que parar. Entre nós, temos que parar. Porque tudo que você fizer de mal contra o outro, mesmo até esse cochicho, a fofoquice entre nós, e os membros da igreja são muito fortes nisso, a igreja que nós pastoreamos. Muitas vezes vai ao pastor, olha, o evangelista tal é assim. Vai à educadora que tal é assim. Vai. Quando o membro da igreja se comporta desta maneira, nós temos que chamá-lo para falar isso no meio, com a pessoa que ele diz isto e aquilo. Se a pessoa tiver algum erro, vamos ajudá-lo de que isto não é bom. Temos que andar assim. E isto é que é bom. Mas, infelizmente, nós não trabalhamos assim. E algumas vezes, o que acontece? Eu sou seu amigo. Então, tudo que eu fizer, mesmo de errado, está bom. Está bom. Mas o outro, o mínimo erro que fizer, até mesmo aquilo que é bom, está mal. Não é assim. O cristão não pode ser assim. Vou dar um exemplo num zeto. Eu tive uma conversa aberta com os membros numa determinada paróquia. Os pastores não são visitados e passam mal. E eu então, estendendo as mãos, disse: irmãos, os pastores são vossos. Vocês é que devem cuidar dos vossos pastores. Quando você come, lembra-se do seu pastor. Leva alguma coisa. Ou comida já feita, ou comida já comprada, ou conseguiu na lavra, leva para a casa do pastor. Muitas intervenções. Uma senhora adulta e experiente disse assim: pastor, muito obrigado. Nós éramos assim, fazíamos sempre isso. Mas hoje, o problema que nós temos é, se eu preparar a comida para o pastor, o que as pessoas vão pensar? Estou a seduzir o pastor. Se eu levar algo, estou a seduzir. Então, para não estragar o ministério alheio do pastor, cruzamos as mãos. É assim como nós estamos. É pena ou não? Muito triste. Mas é isso que nós temos.
E outros até falaram. E mesmo, principalmente, o que acontece? Por exemplo, vou fazer uma pergunta curiosa. Alguém vai dizer assim, olha, você viu aquela mulher que foi deixar comida em vossa casa? Aquela comida é do seu marido, porque ela está de olhos. Haja uma mulher inteligente para entender, a mulher do pastor inteligente para entender isto, que está a fazer uma jogada, criar apenas desculpas, mas isto é muito forte, pessoas jogarem culpas desse gênero assim. Então, nós temos que parar de fazer jogadas entre nós. Tudo que Deus quer fazer o bem, porque a Bíblia nos diz: quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. Então, é pelo semear que se colhe ou o bem ou o mal. A última questão é do nosso evangelista Salvador Rosa, que baseia-se numa passagem bíblica de Mateus, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho E do Espírito. Santo. E ela aqui coloca uma questão. Aqui o ide quase que está generalizado, não particulariza se é para pastores, se é para evangelistas ou diáconos. Porque podemos ir todos anunciar o Evangelho, mas há particularidades para batizar. Então ele quer saber por que começa-se para todos, mas quando termina, só uns que fazem. Tá bom. Ministérios diferentes. Os dois são diferentes, os ministérios também são diferentes. Cada um deve fazer aquilo que deve fazer. Isso também é organização. É como o nosso corpo. Mão é mão, perna é perna, cabeça, aliás, olho é olho, orelha é orelha. É tudo isso aí. Ninguém se interfere. Então, essas orientações que os nossos estatutos estabelecem é tipo de organização institucional. Então, aquele que é evangelista tem as suas funções, o diácono tem as suas funções, o pastor tem as suas funções. Se assim formos, a nossa igreja está bem segura. Significa o quê? Se um está naquela via, o outro está nessa via, aquele está naquela via, nós todos podemos avançar, não há colisão. Mas se alguém tentar entrar na via do outro, o que é que vai acontecer? Acidente. E há muitos acidentes. Um exemplo prático, por exemplo, vou só dar um exemplo prático. Por exemplo, nós todos podemos orar. Todos podemos orar. Mas, quando chegamos na bênção apostólica, só o pastor pode fazer isso. Estou a falar para todos os evangelistas, diáconos e educadores cristãos. Não levante mão quando estiver tanto em oração ou como isto é só para o pastor. Pastor consagrado, precisam, pastor consagrado, nem o estagiário deve fazer isso. A imposição de mãos é uma conquista a partir da ordenação. Essa é a voz do velho. Muito obrigado. Uma salva de palmas.